Assim como o Gil do Vigor, eu fico indignado e gostaria da opinião de vocês. O Brasil já está entre os países que mais taxam, isso é fato. Inclusive, em 2024, veio do levantamento e mostra que o imposto do Brasil, ele representa 33% do seu PIB. Então, assim, é pra torar mesmo. E entre os países do G20, o Brasil está ali, ó, liderando no ranking. E aí você fala assim, mas Gil, o que é que tem? Porque como se não bastasse, gente, agora é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, tem mais um. Existem algumas categorias de investimento que eles eram isentos de imposto de renda. Mas agora o governo ele quer tributar. Por que o governo Lula está tão desesperado por arrecadação e o ministro Haddad, apelidado de Taxade, jogar tantas taxas e impostos? Porque é quase impossível fazer corte de gastos com ministérios, emendas, viagens, altos salários de políticos e todas as mordomias. Certo? Que é a LCI, a LCA e alguns outros. Aí você pergunta, mas isso não vai me afetar não, Gil. É imposto sobre quem faz investimento, dane-se quem faz investimento. Dane-se, vai te afetar sim. Que quando tu for lá comprar a tua feira, a tua cesta básica, teu bolsinho vai sentir. Entendesse? Agora imagina a indignação de uma pessoa que juntou um ano todinho, um mês todinho, um dinheirinho para poder investir, e aí chega quando vai pegar esse dinheiro para investir, vai ter que pagar imposto em cima dos investimentos. Minha gente, desculpa. Essas alíquotas permanecem, né? E a grande massa que será atingida. Então, esses dois pontos. Primeiro ponto, o governo vai deixar de arrecadar. Não considero que é uma medida voltada para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. A fila do INSS é enorme. Será que a Haddad está querendo cortar despesas evitando que as pessoas se aposentem? Mas aumentar impostos está indo muito bem. Desculpa, agora sim, me deixa chateado. Agora sim, isso é fato que para o governo é maravilhoso, que a XP fez o levantamento e mostra que aproximadamente 18 milhões, né, 18 bilhões, vai ser colocado nos cofres públicos. Isso é maravilhoso, porque a gente fala de redistribuição de renda, políticas públicas, eu entendo. Só que, gente, o Brasil precisa de tanta arrecadação assim. Tá tão desesperado assim por arrecadação. E tem que ser do povo que está pagando. A gente precisa de políticas públicas que consigam resolver o nosso problema sem ser colocar dívida de volta para a população. Que tem que ficar pagando pelas contas que é para ser do governo. E eu sei que é um problema. Estou falando assim, nossa, são ineficientes. Não. A gente sabe que existem dívidas, precisam ser pagas. Só que isso, gente, cabe também numa gestão eficiente, porque a eficiência também é você conseguir trabalhar com pouco e fazer muito, entendeu? E assim, de verdade, assim, eu fico revoltado. Eu quero saber de vocês o que é que vocês acham, porque essa é a minha visão como especialista. São o que anda rolando nos bastidores do governo. Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na PEC. Moleque, é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit, e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados. Moleque, é você. Eu gostaria de lembrar ao ministro Haddad que o Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. E os gastos da Janja, senhor ministro? O senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula que gaste menos? E os gastos da Janja, senhor ministro? O senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula que gaste menos? Para pelo menos parecer que o senhor está fazendo algum tipo de ajuste, porque é um absurdo. Ela vai para o exterior, os melhores hotéis, compra os sofás mais caros para Alvorada, faz um esbanjamento de dinheiro público e Vossa Excelência tentando passar para o mercado, que está tratando de ajuste fiscal. Sem falar na corrupção no INSS. O senhor não gosta, sei lá, de ser chamado de taxade, por exemplo. Eu até vou ser econômico no tempo antes que eu saia taxado daqui também. E gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúdo pela presença aqui na comissão, que Bolsonaro não fugiu de debate. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Que Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Então, com todo respeito à história, eu não estou polemizando aqui não, eu estou falando o que aconteceu. Então eu faço questão de repor a palavra. E eu não era nem apoiador no primeiro turno do Bolsonaro, sou do Partido Novo. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter
empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Então, só para repor aqui a verdade dos fatos, porque isso me atinge como pessoa. Ouvir o senhor ministro dizer uma coisa dessa. Isso me atinge como... Ministro, com todo respeito, me atinge como pessoa. Isso é a falta de empatia com o ser humano. Bom, colocado isso, senhor ministro, eu queria dizer aqui que o que nós estamos vendo hoje não é ajuste fiscal. A não ser que ajuste fiscal trate só de impor novas taxas, novos impostos. O governo Lula aumentou nos últimos meses, a cada 37 dias, algum tipo de imposto. Aliás, desde o início de 2023, a cada 37 dias, aumentou o imposto 24 vezes. E não tem nenhum corte à vista. Nada. Nem corte, nem eventual venda de ativos que não deve estar na mão do Estado. Eu sou a favor de privatização, o senhor sabe, conhece, sou liberal. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu ia responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet, com certeza tive a ajuda de Big Techs, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Esse é o nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu. 24 novos tributos e impostos. E eu faço questão de ler um a um para os brasileiros saber quantos impostos o Lula, o presidente descondenado, e o Tachad aumentaram neste tempo. Imposto número 1, está aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre receitas financeiras e grandes empresas. Imposto número 1, segura aí, colegas. Imposto número 2. Restabelecimento de PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol. Sabe por que a gasolina está cara? Voltou imposto. Imposto número 3. Aqui está. Imposto temporário sobre exploração de petróleo. 9,2% entre março e junho de 2023. Você, brasileiro, está pagando a conta do Tachad. Tem mais. 4. Exclusão do ICMS da base de crédito de PIS e COFINS. Eles vão tirando tudo. Tudo que o governo Bolsonaro tinha reduzido de imposto, volta tudo e aumenta mais alguns. Vamos lá. Taxação das apostas esportivas eletrônicas. As bets, que além de viciar um monte de gente, estão arrecadando aqui. Tem mais arrecadação por aí. Item 6. Criação de impostos sobre importações. Via e-commerce, remessas internacionais. Viva o Tachad e o descondenado. Tem mais. 7. Elevação de IPI para armas de fogo, munição e similares. Eles não querem que o povo tenha sua própria defesa. Taca ali imposto. Mais um. 8. Aumento do imposto de importação de painéis solares. Nem energia solar essa turma quer isentar. Estão taxando o sol. 9. Fim da isenção para importação de veículos elétricos. Nem o meio ambiente que eles dizem são defensores, não são, porque isso aqui merecia isenção também. 10. Incidência do RPJ e CLS sobre benefícios fiscais estaduais incentivado via ICMS. Tem mais, são 24, eu vou chegar até o último. Vamos lá. 11. Limitações do uso de juros sobre capital próprio. 12. Criação da taxa come cota sobre fundos exclusivos. Item 12. Item 12 mais um, porque eu nem falo esse número. Tributação de rendimentos no exterior. Offshores. Também tributo. 14. Retorno de PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel. 15. Extensão de taxas das blusinhas. Importações
abaixo de 50 dólares. Viva o Taxade! Vamos continuar, 16. Retorno do DPVAT com revocação posterior. Quem revocou? Nós no Congresso, porque se dependesse do governo e do Taxade, era mais uma. Tá aí? Tem mais, 17. Vamos lá. Criação do IVA, estimado em 28%, como parte da reforma tributária. Criação do chamado imposto do pecado. Nem do pecado eles gostam. Sobre tabaco, álcool, etc. Estão tributando aí quem fuma e bebe. 19. Criação do tributo sobre altas rendas e taxação de dividendos. 20. Imposto, mais um. 20. Imposto mínimo de 15% sobre lucros de multinacionais. 21. Elevação do imposto de importação de aço e ferro para 25%. Vão querer culpar outro governo, mas eles também são responsáveis. É o Taxade. 22. Reoneração da folha de pagamento para municípios e setores. Os municípios estão quebrados, graças ao seu Taxade e ao descondenado. 23. Fim do PERSE, regime de recuperação judicial. Para terminar. 24. Aumento do IOF.